Se todos os itens da geladeira forem retirados e misturados, algo surpreendente pode ser criado. Claro, isso se refere à aparência do prato final. Não recomendamos experimentar de forma alguma. Como é óbvio, o resultado varia dependendo dos ingredientes, da técnica e da imaginação. Olá a todos! Como é a imaginação de todos vocês? A imaginação da natureza é incrivelmente rica e há lugares incríveis na Terra que são difíceis de acreditar. Bem-vindos ao nosso canal. Aqui a imaginação é sempre bem-vinda. Hoje, mais uma vez, vamos embarcar juntos em uma viagem pelos lugares interessantes da Terra. Vocês estão prontos? Então, vamos começar imediatamente. Cal Órquico. Você está caminhando pela praia deixando pegadas na areia. E 1 minuto depois, as ondas quebrando da costa apagarão suas pegadas. Da mesma forma, há 68 milhões de anos, em algum lugar do que hoje é a Bolívia, os dinossauros caminhavam e deixaram pegadas nas margens rasas e no fundo de um lago. O fato dessas pegadas terem permanecido até hoje é verdadeiramente um milagre. Naquela época, uma erupção vulcânica aconteceu e cobriu as pegadas recém-feitas com uma espessa camada de cinzas vulcânicas, preservando-as para os pesquisadores. Isso ocorreu cerca de 2 milhões de anos antes da extinção em massa entre o Cretáceo e o Paleógeno, quando a maioria dos dinossauros, exceto as aves, desapareceu da Terra. Várias dezenas de milhões de anos depois, trabalhadores em uma pedreira de calcário descobriram esse fóssil, tornando-se um notável monumento natural conhecido pelo mundo. Mais surpreendente ainda é o fato de que o local dessas pegadas está em um penhasco quase vertical, inclinado a cerca de 75 graus em relação ao solo. Ao longo de milhões de anos de diastrofismo, o fundo do lago foi elevado e transformado em uma encosta íngreme, que agora é um penhasco de calcário. No passado, sauropoda, arquilossauros, anquilossauros e tiranossauros caminhavam nesse local, deixando pegadas que revelaram muitas informações aos pesquisadores. Por exemplo, jovens titanossauros viviam em grupos sociais. Paleontólogos contaram e descobriram que em Cal Órquico, em uma área de 65 mil metros quadrados, existem 465 trilhas de dinossauros, com mais de 12 mil pegadas. Embora haja muitas pegadas, os pesquisadores têm suas favoritas. Por exemplo, o jovem tiranossauro chamado Johnny Walker. Por que você acha que ele recebeu esse nome? Por favor, compartilhem suas opiniões na seção de comentários. Vulcão Kawaijen. Se algum dia vocês tiverem interesse de ver o vulcão Kawaijen na Indonésia, recomendamos uma visita noturna. Vamos explicar o motivo. Devido à imensa pressão, o vulcão libera dióxido de enxofre através de suas fendas, que se transforma em uma chama de até 5 metros de altura. Uma parte desse gás se condensa em enxofre líquido e flui pela encosta. Na escuridão, o fluxo de enxofre em chamas brilha em azul intenso, criando uma visão incrivelmente bela. Esse fenômeno é frequentemente chamado de lava azul, mas não é lava, então não confundam. Lago Mono. O Lago Mono, localizado na Califórnia, não tem saída de água, mantendo o segredo de sua inigualável concentração de sal. A água deste lago é extremamente salgada, o que faz com que os peixes evitem habitar esse ambiente hostil. No entanto, os crustáceos conhecidos como Artemia monica conseguiram se adaptar a esse ambiente de alta salinidade e se tornaram o prato principal do menu alimentar de 2 milhões de aves que constroem ninhos nas margens do lago. Devido a essa alta concentração de sal, ocorreu outro milagre. Desta vez, é um milagre geológico. Em locais onde a água subterrânea rica em calcário flui para o lago, estranhas torres de tufo se formaram ao longo de séculos. É semelhante à formação de estalagmites em cavernas. O nível da água do Lago Mono diminuiu drasticamente devido ao aumento do consumo de água em Los Angeles, revelando as torres de tufo acima da superfície da água. Ativistas cívicos soaram o alarme e, por meio de um processo judicial, a conservação de água se tornou obrigatória para os cidadãos de Los Angeles. Como resultado, o nível do lago está gradualmente se recuperando, mas ainda é possível admirar as torres de tufo por algum tempo.
12 Apóstolos da Austrália. Na costa do Parque Nacional de Port Campbell, na Austrália, outro milagre geológico natural pode ser visto. Como resultado de milhões de anos de erosão, essas estranhas esculturas de calcário surgiram sob o mar. Os habitantes locais chamam essas rochas de porcos e leitõezinhos, mas o nome oficial, 12 Apóstolos, é mais famoso. Na realidade, havia apenas 9 rochas, mas em 2005, uma delas, uma enorme rocha de 50 metros de altura, desabou deixando apenas 8 rochas. Tenda dos Sarracenos. A água rica em calcário pode criar verdadeiras obras-primas dentro de cavernas. Enquanto estalactites e estalagmites são formadas a partir de gotas de água, o fluxo de água cria flowstones. Por exemplo, a Tenda dos Sarracenos e o Véu de Titânia nas cavernas de Luhai, na Virgínia, são formações de flowstones. Essas formações de flowstones estão entre as mais belas do mundo, no que diz respeito a esse tipo de estrutura geológica. Neste local foi criado com estalactites o grande órgão de estalactites. Quando pequenos martelos batem nas estalactites, produzem um som puro e límpido. E assim, a fusão dos sons de várias estalactites cria uma bela melodia. O verdadeiro recurso desta caverna é o ar puro e fresco. Tubulações foram instaladas daqui até o sanatório de tuberculose, com ventiladores para que os pacientes pudessem respirar esse ar puro. Esse sistema é considerado o primeiro sistema de ar-condicionado da história da humanidade. Calçada dos Gigantes. Dê uma olhada nestas colunas raras. Essas colunas formam a famosa Calçada dos Gigantes, localizada na costa norte da Irlanda do Norte. Essas são evidências de atividade vulcânica e é um local visitado por cerca de 1 milhão de turistas por ano. Há aproximadamente 50 milhões de anos, havia uma enorme plataforma de lava feita de basalto nesta área. O basalto encolheu à medida que esfriava, criando estruturas geológicas únicas. 40 mil colunas de basalto formam um caminho peculiar que leva ao mar. Segundo a lenda, este local era uma ponte que ligava a Irlanda à Escócia. Essa ponte foi construída pelo lendário guerreiro Finn McColl, após desafiar o gigante Benadonner do outro lado do mar. Ele começou a construir muitas colunas no fundo do mar para enfrentar seu rival rapidamente, mas ao enfrentar a realidade, recuou. Benadonner era verdadeiramente gigantesco. Enorme, na verdade. Ele não era alguém com quem você gostaria de se envolver. Então, Finn se disfarçou como um bebê e se deitou em um berço, esperando pelo inimigo. Quando Benadonner chegou para o duelo e viu um bebê consideravelmente grande, ele pensou que o pai deste bebê deve ser gigantesco. Com essa ideia, Benadonner ficou tão surpreso e apavorado que fugiu correndo da Calçada dos Gigantes e, como precaução, destruiu a ponte. O que restou foram apenas as colunas de basalto de ambos os lados do mar. O que vocês acham dessa história? Vocês acreditam que isso realmente aconteceu? Grande fonte prismática. Esta nascente termal é a maior dos Estados Unidos e a terceira maior do mundo, mas o que realmente chama a atenção não é apenas o seu tamanho, mas também as cores extravagantes. Ela se assemelha aos olhos gigantes de um pássaro de conto de fadas, com todas as cores de arco-íris brilhando ali. A vivacidade das cores da grande fonte prismática do Parque Nacional de Yellowstone é devida à presença de bactérias que prosperam em torno desta nascente rica em minerais. No inverno, a presença de clorofila faz com que a borda da nascente fique verde escura, enquanto no verão, influenciada pelos carotenoides, ela se torna vermelha ou laranja. No entanto, a parte central, que é um azul intenso, é tão quente que não abriga bactérias. A temperatura de 70 graus Celsius é adequada para chá, mas não é uma temperatura adequada para a vida, incluindo bactérias. Chaminés de fadas da Capadócia. Na Capadócia, Turquia, gigantescas colunas em forma de cogumelos surgem do solo. Essas colunas de terra são chamadas de chaminés de fadas, mas não são resultado da magia das fadas, em vez disso, são formações naturais. Ao longo de milhões de anos, um planalto de tufo vulcânico coberto de basalto se transformou em colunas que chegam a 40 metros de altura. O basalto, que é mais resistente, erodiu mais lentamente do que o tufo vulcânico, resultando na formação de chapéus em forma de cogumelo.
Os habitantes locais sempre foram fascinados com essa estrutura única e construíram no interior da rocha macia de tufo verdadeiras casas, templos e fortalezas para se protegerem dos inimigos. Parte das cavernas foi transformada em boutique hotéis, então atualmente é bastante possível reservar quartos nestas casas. Os guias locais dizem aos turistas que o famoso personagem Chewbacca de Star Wars nasceu aqui. Vocês acreditam nessa história? Vale do Colca. Todos vocês provavelmente já ouviram falar do Grand Canyon nos Estados Unidos. No entanto, o Peru tem o igualmente fascinante Vale do Colca, que não é tão famoso, mas não fica atrás em termos de interesse. É um lugar surpreendente cercado por montanhas com cerca de 5.000 metros de altura. O fundo do Vale do Colca está a uma altitude de 2 quilômetros acima do nível do mar, e as bordas estão a mais de 1 a 2 quilômetros de altura acima do fundo. Essas encostas estão cheias de viga, graças aos moradores locais que continuam a construir andenes. Os andenes são terraços agrícolas deslumbrantemente belos, e eles surgiram nesta região antes mesmo da era Inca. Sabendo que em 1984 o Vale do Colca foi registrado no Guinness Book como o desfiladeiro mais profundo do mundo, vocês provavelmente ficariam surpresos, não é mesmo? Em 1994, esse título foi tirado pelo Grand Canyon do Yarlung Tsangpo, no Tibete, mas ainda assim o Vale do Colca permanece como um lugar muito interessante e é o terceiro destino turístico mais visitado do Peru. Rochas cogumelo do deserto do Saara. Quando pensamos em desertos, geralmente imaginamos dunas de areia no interior ou na costa. No entanto, o deserto do Saara, o mais vasto e quente de todos, esconde um tipo peculiar de milagre. Essas enormes e estranhas rochas e pedras parecem ter sido instaladas por alienígenas vindos de um mundo distante. Localizadas na província de Tamangasset, na Argélia, como essas enormes rochas cogumelo conseguem manter essa forma intrigante? Elas têm cerca de 5,5 metros de altura e 6 metros de comprimento. Mas as pernas que sustentam essas rochas são incrivelmente finas, uma delas medindo apenas cerca de 15 centímetros. É um equilíbrio incrível criado pela natureza. Agora, falando em balanço, parece que estamos quase sem crédito de tempo para o nosso vídeo. Muito obrigado a todos por assistirem. Esperamos que tenham se divertido. Se sim, por favor, não hesitem em deixar um like. Isso é uma mensagem clara de que desejam mais conteúdo sobre esse tópico no futuro. Bem, é hora de nos despedirmos. Nos vemos em breve no próximo vídeo, pessoal. Tchau!